Para a nossa reflexão sobre como a gente lida com os nossos sentimentos e talvez uma reflexão também para a gente analisar um pouquinho, talvez a pobreza do nosso vocabulário, que faz com que a gente tenha que, para os mesmos sentimentos, usar, para sentimentos diferentes, usar as mesmas palavras. E aí sim, isso fica bastante limitado. É o que a gente vê diversas vezes no Livro dos Espíritos, quando eles colocam, olha, infelizmente fica difícil de explicar de uma forma diferente, porque o seu vocabulário só entende, quando a gente fala de amor, por exemplo, fala de amor parece um negócio tão profundo. Então você fala, quando amar o seu inimigo, peraí, são coisas muito antagônicas. Então, o que eu queria que a gente olhasse para esses sentimentos, que a gente só consegue colocar uma palavra, talvez de uma forma diferente. Então, essa é a ideia. Primeiro, eu acho que de uma forma bastante ampla, os nossos sentimentos acabam alimentando integralmente os nossos pensamentos, e isso sai para o mundo. Sai para o mundo de uma forma muito intensa. E do mesmo jeito que ele sai, nele atrai, né? Porque a gente emite vibração, energia, e ela se conecta com uma série de semelhanças, né? Em todos os sentidos. E por isso que é tão difícil, eu acho, porque como a gente se expressa ainda através das nossas palavras, quando você fala sobre um determinado sentimento, você expressa ele. Seja ele o mais restrito possível. E aí fica e acaba se tornando o seu jeito de ser, de caminhar, e de gesticular, e assim por diante. Né? Então, se eu imaginar que eu fiquei quietinho num canto e não expressei nenhum dos meus sentimentos, repensa isso. Ficar quietinho num canto é um negócio que não existe. Né? Não para o universo. Confesso que é diferente esse negócio aqui, mas é legal. Pois é. De uma certa forma, os sentimentos, vocês vão olhar aqui, como eles são pêndulo, eles têm várias interpretações que podem sair do ruim e do bom de uma forma muito intensa, e já nós vamos ver essas contradições, a gente enfrenta esse ciclo igual. E aí tem dia que a gente está ruim, tem dia que a gente está bom, tem dia que a gente está ruim, tem dia que a gente... às vezes com o mesmo sentimento. E às vezes a gente não consegue nem nomear aquele sentimento que está expressando a nossa maneira de ser, mas um dia a gente descobre. Mas se você olhar todas as expressões que você tem, aquilo que te lembra, aquilo que você guarda, aquilo que você busca como saída, eles expressam exatamente o que é sentimento. A gente não consegue encaixar, às vezes, o triângulo no círculo. Né? E por isso, muitas vezes, a comunicação fica muito difícil entre nós. Você não identificou direito qual é o teu sentimento, você não sabe direito o que você está sentindo, se é algo mais profundo, mais raso, se é algo... E aí, o primeiro que aparecer, leva, seja lá o que for. Porque você está emitindo aquilo de uma forma bastante intensa. Né? E aí isso faz com que a gente busque melhoria, busque alguém, desista de alguém, busque um caminho ou desista de um caminho, em função de todo essa falta de conhecimento de como a gente age com esses sentimentos. Eu confesso que talvez na interpretação desses sentimentos que nós vamos ver já, você vai ver que a forma como ele toma dentro do meu coração, do nosso coração, determina muito o que sai. E talvez a busca para a melhoria interna de cada um é justamente o reconhecimento desses sentimentos e como é que a gente age através deles, né? Para que mesmo que a gente não consiga nomeá-los,
que a gente seja honesto conosco e com os outros, para dizer, eu não sei o que eu estou sentindo. Ao contrário de tentar encaixar ele de novo, a bolinha no retângulo, né? Que é o que comumente a gente faz. Independentemente do nome do sentimento, eu trouxe alguns aqui bastante diferentes um dos outros. A forma como eu enxergo o copo, meio cheio, meio vazio, faz com que esse sentimento tome uma forma dentro de mim. Pode ser a coisa mais horrível do mundo, mas dependendo de como é que eu enxergo e como é que ele me impulsiona, determina um efeito. E muita gente já tinha reconhecido isso. Eu trouxe até, acho que todo mundo já viu. Eu confesso que eu não sabia direito de onde vinha essa frase. Às vezes esse cidadão aí também não tinha nem ideia aqui. E esse aqui, na verdade, é o apelido dele, do Paracelso, que tem um nome que é impossível de escrever. Eu não lembro agora se ele é físico, médico, eu sei que ele fez um monte de coisa importante. Mas eu acho que a mais importante que ele fez foi essa aqui. Reconhecer que, dependendo da dose do nosso sentimento, ele toma formas completamente diferentes, independente do sentimento que seja. E aí a gente sempre fala, né, que é um veneno que mata e cura. Veio aí. Por quê? Porque, literalmente... Eu tive até uma experiência uma vez, quando eu morava fora, acho que vocês já ouviram falar, eu comentei aqui uma vez, é um rodízio de comida japonesa feito de baiacu, que é um peixe com veneno. E a quantidade de veneno que ele coloca no corte da faca tem que ser milimetricamente pensada. Só que ele não usa ele usa uma técnica, ele não usa nenhum medidor. Então, ele corta literalmente o peixe e guarda um pouquinho do veneno naquele pedaço que ele te entrega. Porque a única coisa que ele tem que fazer em você é justamente dar um formigamento aqui no maxilar, que é o que ele faz. Então, é um sabor absurdo, de bom, mas meio que arriscado. Tanto que, quando eu tive essa experiência, e o cara, quando vai te servir, ele te mostra um certificado. Fala, eu sou certificado para servir esse tipo de peixe. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma informação interessante. Claro, eu tenho a obrigação de te avisar que o ano passado morreram 300 pessoas comendo esse rodízio. Exatamente isso. Ou seja, olha, o veneno que deixa um sabor absurdo, um veneno. O peixe... Como é que chama ele? Peixe... Oi? Mas ele tem um outro... Isso, exatamente. E a gente já ouve, né, histórias de a cobra pica, o que eu uso para contrapor aquilo? O próprio veneno dela. Então, se a gente imaginar que os nossos sentimentos têm o mesmo efeito dentro da gente, eu já falei aqui várias vezes a historinha do ratinho, raiva, e aquele... É exatamente isso. Como é que a raiva fica dentro de você? Como é que a tristeza fica dentro de você? Como é que a alegria fica dentro de você? A alegria e o amor matam tanto quanto a raiva, o ódio. Como é que isso é possível? E é exatamente isso que eu queria que a gente começasse a olhar, de uma forma antagônica sobre o que eu vivo. Não só pelo nome. Se diz aquela pessoa invejosa, mas cuidado. Cuidado que a inveja talvez ela tenha o seu lado bom também. É isso que eu queria que a gente começasse a olhar. Porque senão como é que fica? Fica um negócio só. Então é assim, inveja é ruim. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E aí o que a gente constrói para nós? Que é o que todos nós vivemos aqui sempre. O pêndulo. Uma hora todo um lado, uma hora todo outro. Então é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? E se eu começar a enxergar que não tem isso? Não tem bom e ruim, mas tem literalmente a forma como eu faço, né? E é interessante porque isso explica muitas vezes como algumas pessoas têm comportamentos frente a algumas situações de estresse completamente diferentes uma das outras. Por quê? Porque essa é como eu encaro o estresse, como eu encaro o desafio, assim por diante. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre o pêndulo, que determina tanto as relações, mas mais do que as relações, elas determinam a nossa mochilinha. E o que é a mochilinha? É aquilo que eu tenho de débito e crédito em todo mundo que eu encontro na vida, né? Ou nas vidas, que faz com que, né, estejamos aqui hoje
tentando lidar um com o outro. É isso que a gente faz. Seja através da família, de mobilização, seja no trabalho, na escola. Esse embate da vida social, que na verdade é isso que ele tem, é um embate, literalmente, ele vive muito em função desses nomes e como eu lido com esse pêndulo. Puxa, parece que está tão bom, quando está do lado bom, você diz, eu acho que eu nunca mais vou para o ruim, mas se é pêndulo, eu vou voltar também. E aí, qual é o equilíbrio? O equilíbrio é o caminho do meio, sempre foi. O equilíbrio nunca foi nas pontas. O equilíbrio sempre foi, olha, não é bom nem ruim, é como ele age. Só que a gente... Difícil, né? Por isso que, sabe aquela frasezinha? Quando você estiver muito feliz, não prometa nada. Você não pode cumprir. Quando você estiver muito triste, também não vai conversar com... É exatamente isso. Por quê? Porque eu estou em desequilíbrio. Eu estou no pêndulo. E o desequilíbrio tem outra palavra que tem o efeito. Você está uma pessoa desequilibrada. Pronto. Parece que só chamar um médico. E o desequilíbrio é isso. Eu não estou conseguindo enxergar onde é que eu estou nesse pêndulo. Né? Então, se eu conseguisse, de uma certa forma, olhar isso no outro, a partir do momento que eu olho em mim, as relações iam ficar um pouquinho mais ajeitadas. Tá? Não sei se tem outra palavra para isso. Né? E aí, se a gente olhar alguns desses sentimentos que parecem lindos e maravilhosos, mas podem ter efeitos danosos, a letra também é pequena aqui, eu começo a entender o que isso representa para mim. Aqui, por exemplo, no Cartas, a gente vê trabalhos e trabalhos e trabalhos de desobsessão, por exemplo, que são baseados na palavra amor. Mas é um amor tão sufocante que ele arrasta uma relação por séculos e séculos e séculos, não deixando talvez 1, 2, 3, 4, 10 indivíduos viverem com o nome amor. Mas é aquele amor que sufoca, o amor egoísta, o amor exclusivo, o amor que quer tudo só para um ou para o outro. Mas chama amor. Você fala, poxa, mas o amor, se eu fosse colocar no pêndulo, o amor não fica do lado bom? Pois é, às vezes não. Depende do que aquilo representa e como eu lido, de uma certa forma. Quando a gente diz que o amor, como Jesus sempre colocou, os 4 grandes pilares, amor, fé, esperança e caridade, eles têm essa visão do caminho do meio. Que, olha, esse é um amor que sabe entregar, que sabe do desapego, que sabe do que o outro tem que enfrentar e do que eu tenho que aceitar. O amor daquele pai que vê o filho arrebentando a cara e diz, mas assim não vai aprender. Ao invés de tentar lá socorrer e dizer, não, não sofra, deixa que eu sofro por você. É amor. Nunca foi. Mas a gente ainda enxerga assim. A proteção excessiva está aqui dentro também. Eu ponho no amor. De novo, esse sentimento de posse por algo, por alguém, chama amor. Que pode servir, infelizmente, no nosso mundo, para uma pessoa, para uma coisa. Que aí é um pouco mais, né, mais complicado. A mesma coisa com relação à inveja. Porque a inveja, de novo, inveja parece que é um negócio que é uma erva daninha. Mas depende do que ela dispara em mim. E de novo, se qualquer sentimento que está do outro lado, que é ruim, ele faz com que eu movimente para o meio e tenha mais equilíbrio, poxa, será que não é bom então? E aí, quando eu coloco que ele pode definitivamente fazer com que eu queira melhorar, eu falo, cara, eu queria talvez ter o conhecimento daquele cara lá. Eu queria ter, talvez, a condição que ele tem de falar em público, ou de conquistar amizade, não sei lá o que. Mas aquilo te mobiliza para você caminhar, poxa, mas eu chamo de inveja. Alguns dizem, não, é admiração. Cara, mas o conceito de olhar para outro e querer ter ou ser, ele está aqui. Se isso me disparar simplesmente a vontade de que ele caia na próxima esquina, porque eu não quero que ele tenha aquilo que eu queria ter, aí mas a mesma palavra, mesmo conceito, pelo menos. Então, ao invés da gente, e veja, quando a gente coloca adjetivo, eu tenho um amigo que falou isso, o adjetivo é o mal do mundo, de qualquer vocabulário, segundo ele, porque o adjetivo é um julgamento. Quando diz fulano
eu julguei e condenei. E quando eu condeno, através da nossa limitação no vocabulário, fica assim, um conceito só do lado. Mas se eu entender que talvez tenha uma força motriz por cada um desses movimentos, talvez ajude. A mesma coisa o carinho. Ó, eu fiz, você tem que... A folhinha do Wilson, né? Tem lá um que diz isso. Você não veio no mundo para aprender a ser amado, mas sim a amar. Porque se dá o carinho, você quer de volta. Ou então, você nem dá. Você já pede o teu logo e fala, ó, você me dá carinho. Mas será que carinho também está no baldinho aqui, bom? Que carinho? Imagina se ele vier ainda desse amor aqui. Aí fica mais misturado ainda. De novo, ele tem um carinho. E aí a gente vai percebendo que cada um desses blocos, eles vão tendo um efeito, seja lá ele qual for, que ele pode reconstruir um efeito de um sentimento que eu tô tendo. Porque a raiva, como no exemplo da inveja, se a raiva faz com que eu... E raiva, de novo, no conceito mais amplo dela. Né? Se a raiva faz com que, de repente, eu sinta, e a gente sente muita raiva da gente, né? Você, principalmente se, poxa, eu acho que eu aprendi. Você vai lá e comete o mesmo erro. Caramba, isso não é possível. Mas se aquilo te mobiliza, peraí, vamos tentar de novo. Ou seja, primeiro, acreditando que você precisa ter paciência com você, mas senão vai ficar difícil. A intolerância sua com você mesmo, ela leva às vezes a verdadeiras desgraças, mas ao mesmo tempo ela pode ser outra força mobilizadora e de muita evolução. Mas o nome é ruim. Estou com raiva de mim. Calma, calma. Espera ver o efeito. Se aquilo te corrói de uma certa forma, aí não tem nada que é bom, mas o amor também pode corroer. Então, só a gente acaba se desligando do vocabulário e se ligando na gente. Eu esqueci de trazer aqui um texto, eu devo ter algum canto, eu vou poder mandar muito para achar. É justamente um texto da Madre Teresa de Calcutá, que eu já trouxe, que ela disse, se você se pregasse um pouquinho de tudo que você conhece, dos vícios diários, você vai entender que o problema, e aqui está um deles, em apegar as palavras servem para expressar algo, mas se eu pegar as palavras para elas determinarem quem eu sou, você ferrou. Ela falou, aí você vai entender que, na verdade, as coisas não são entre você, palavras e pessoas, mas é entre você e o homem em cima. É ele que efetivamente conhece. Então, muitas vezes, o sentimento que não consegue ser expressado, deixa ele te ajudar. Mas, cara, não sei o que eu estou sentindo, então me ajuda. Né? Definitivamente. E assim, outros exemplos, como o caso da piedade, e essa talvez seja uma das fáceis, né? Porque a piedade que diminui o outro, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né, cara? Eu tenho dó dele. É um medíocre. Poxa, caramba, não. Agora, e a piedade que faz com que você se movimente e, cara, preciso ajudar essa turma? Senão não vai funcionar. Pronto. Mesma coisa, mesmo conceito. É uma alquimia, né? Hã? É uma alquimia, você transformar o manifesto em positivo. E, ao mesmo tempo, entender que a palavra ela não define o seu movimento. A situação Mas, como de novo, a gente tem que é a mesma coisa, um outro grande pilar que Jesus deixou para a gente, que é a esperança. Agora, se eu tenho esperança em que aconteça alguma coisa, em que as leis naturais dizem que é impossível, e a gente viu isso várias vezes, né, Guilherme? Não vai acontecer. Uma das coisas que Kardec pediu é isso, cara, a racionalidade ela deve fazer parte de qualquer trabalho religioso. Então, se eu peço, eu tenho esperança que, efetivamente, a gente troque o sol pela terra, e a terra começa a iluminar o sol, desculpa, mas isso não está acontecendo. tem coerência. E frequentemente acontece. E a gente faz piada com assim, aquela brincadeira, você quer ganhar na loteria, pelo menos joga. Que é exatamente isso. Cara, tenho esperança que algo aconteça, mas o que você está fazendo? Qual que é? Ajuda, sem dúvida. Você vê, o sentimento da esperança, ele
pode mudar o mundo. Desde que você faça a tua parte, definitivamente. Mas a gente sempre coloca, eu tenho esperança de que do quê? Senão vai virar conversa de maluco. Né? A mesma coisa que a gente sempre falou aqui, sobre a fé que me cega, na verdade. Né? Que é fácil, porque é muito legal a fé que... É a fé que, de repente, faz com que você tome veneno, aí duro, porque alguém falou que se você tomasse... Como é que faz? Então, a gente pode listar aqui todos os sentimentos que a gente conhece dentro do nosso vocabulário. Todos eles vão ter uma representação dentro do bem. Todos eles, todos. Só a gente... Eu ia cansar a vida de cada um aqui. Orgulho é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa orgulhosa, mas o orgulho, muitas vezes, eu digo errado. Orgulho, dignidade, é uma coisa. O orgulho, o egoísmo, é outra. Então, a minha vontade sempre foi esquecer do conceito e da palavra, e sim o que aquilo representa para mim. É difícil dissociar, porque também se alguém te perguntar o que você está assistindo, você vai falar, que não tem palavra nenhuma, também não dá, mas você fala, olha, e tem gente que fala, olha, o medo me estimula, o estresse me motiva, essas coisas, na verdade, são exatamente essas representações. Porque eu sei lidar com aquele sentimento de mim, independente do nome que ele tem. Eu queria que, em muitos momentos, a gente conseguisse separar aquilo que falam, que a gente é, porque alguém vai julgar, sempre. Ele vai dizer, olha, você é invejoso, você é impiedoso, você é um cara esperançoso, seja lá o que for, esquece da palavra mulher de filho. Esquece da palavra 2 minutos e vê o que aquilo representa para você. Os diálogos, talvez assim, iam ficar um pouco melhores, talvez. A gente ia ser, talvez, mais tolerantes. Ou se a gente, pelo menos, conseguir identificar dentro da gente essas consequências de cada um desses sentimentos, seria muito legal. Porque tem, sim, sentimentos que nos paralisam. Então, é feito certo. Eu já vi isso nas coisas pequenas e em coisas grandes, né? Talvez no momento de estresse, tem gente, sim, que fica paralisada. E o momento de estresse pode ser, sei lá, um carro que está vindo atropelar um grupo de pessoas. Se você ficar paralisado, não vai ser legal. Ao mesmo tempo, não. Tem aqueles outros que se movimentam nessas horas. E é engraçado, e aí eu acho que o amor divino é tão maravilhoso, que eles combinam esses seres no mesmo lugar. Para que o que consegue se mobilizar no estresse esteja do lado daquele que fica paralisado, pelo menos puxar ele. Eu acho que eu acho que é equilíbrio, né? Então, o caminho, né? Você não tem, né? Então, se eu acreditar que isso faz parte da minha vida, que as pessoas que estão à minha volta também vão me ajudar nesse pêndulo, eu acho que eu já começo a ficar um pouco mais harmônica, né? E se eu souber que, olha, no momento eu sou invejoso, mas eu sou invejoso do mal, eu sou invejoso do mal. Então, quando eu tiver inveja, gruda alguém ali que pode anular esse negócio. Porque aí você, né? Ou seja, mas se eu conseguir ter parte da inveja para a destruição. Né? Então, ou então não. Tentar ver o que aquilo pode fazer, talvez você veja Que ele pode te ajudar. Mas não porque alguém diz, porque o conceito estabelece que a gente já viu que o vocabulário ele não ajuda, porque ele é limitado. E é fácil falar, e é fácil quando você ouve isso disparar na tua cabeça uma série de reações. Quando alguém te chama de alguma coisa aqui, seja ela o que for. gatilhos, né? Agora, se você conseguir entender que talvez a representatividade dessa ele tenha um efeito amplo, qual é o problema? Talvez isso seja até um sinal, né? Que Sim. você tem uma... Eu tenho uma amiga que fala isso para mim. Comunicação não é aquilo que você fala, mas é aquilo que chega no ouvido do outro. Né? Exatamente isso. Então, se você fala, pô, Guilherme, você é um cara invejoso, eu te adoro. Peraí, esse cara tá... Uma frase ficou ruim. O que você quer dizer com isso? Que inveja dispara um negócio. O restante da frase representa outro. Então, esse equilíbrio todo do conhecer, julgar e dar uma etiqueta
é o que, segundo os especialistas, disparam as grandes animosidades no planeta. E faz com que a nossa mochilinha, ela caminhe com a gente, né? Sempre uma mochilinha. Então, o que eu queria realmente hoje compartilhar é mais essa visão. Opa, tem aqui a caridade também, e essa é outra. E é interessante que eu peguei essa frase num dos livros de André Luiz, que fala sobre a caridade na autopromoção. E é interessante porque é a mesma coisa do carinho, que eu espero retorno, é o sem plantar, já estou querendo colher, definitivamente. E aí, se eu não sei o débito que eu tenho, aí fica ruim, né? Porque eu não sei como é que está esse negócio, a relação, e aí mesmo assim eu digo, eu tenho direito, eu fiz, como é que eu não... Então, acho que a ideia muito mais aqui é que a gente olhe, a gente tente pelo menos conhecer as nossas reações com relação a esses sentimentos, não os sentimentos em si, porque senão você vai no dicionário, não vai ajudar. Mas o que aquilo representa para você? O que talvez esse movimento de raiva, seja lá qual o nome você pode dar para isso, mas que te mobiliza a ser melhor? Você pode tentar controlar também. Tipo, quando eu tinha TPM, eu ficava estressada, aí eu lembrava que eu estava com TPM, aí eu falava, não, é TPM, aí eu conseguia segurar. Não uma avisa o pessoal em volta, né? Pessoal, gente, cuidado aí. E você já começa a se... Não importa que você tenha isso, importa se você saber lidar com você. Vai falar que a gente tem que admitir que a gente é homo sapiens. Eu acho que o grande nível nosso é a nossa homo sapiens mesmo, as reações que a gente tem desde a educação. Sim. Fazer um filtro. E aí, nessas horas de turbulência, confusão, realmente aí o silêncio ajuda, porque o que vai chegar no ouvido do outro é nada, até que você identifique o que você gostaria. Você deixa estar com o dentro de vocês, tem... Sim. Porque a gente vive numa vida dual, tudo é dual, você tem, né? Sim. Mas era isso que eu queria discutir com vocês hoje, de uma maneira mais breve, mas que realmente a gente encarasse as nossas dificuldades de relacionamento muito no que a gente expressa, seja lá o que for. Obrigado, gente.